Veja o que está escrito aqui na segunda carta de Pedro, a partir do verso 3. Olha só. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida. Preste atenção. Por aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas promessas, e pelas promessas, preste atenção, nos torneis participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando das fraquezas, livrando das impossibilidades, das incapacidades que há no mundo. Verso 10. Por isso, irmãos, procurais diligentemente, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha o verso 11. Pois é desta maneira que a vós será amplamente conseguido ou suprido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este reino aqui não está falando de um lugar distante no céu. Está falando que quando uma pessoa recebe as promessas, que é o mesmo que receber a natureza divina, o DNA da criação, preste atenção isso aqui. As promessas de Deus, aquelas que não voltam vazias, elas correspondem o mesmo do DNA de Deus. A mesma que criou todas as coisas. Eu vou atualizar para que você possa entender com clareza. Corresponde o mesmo de que quando você copia um link de um vídeo, por exemplo, de um canal, de uma rede social qualquer, na medida que você copiar aquele link, você ao colocar em qualquer lugar, automaticamente aquele link chama à existência o conteúdo compatível, aquele conjunto de letrinhas, de número que corresponde ao seu link. O DNA de Deus, nas promessas de Deus, que são o DNA de Deus, o mesmo poder que criou todas as coisas lá no começo, na medida que você recebe em seu coração, automaticamente você traz o código, a semente, da materialidade daquilo que você acabou de crer. Quem age assim jamais ficará sem receber ou sem ter o conteúdo. Por quê? Porque você está mexendo com as mesmas configurações, nelas estão contidas todas as leis da criação. Você, ao trazer para o seu coração, a partir daí o céu se encarregará de trazer os resultados, de fazer as coisas, de trazer para o mundo real, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. É isso que essa palavra está falando. Porque tudo que Deus fez foi para a sua glória, para seu louvor. Tudo que Deus fez, ele partiu dele, ele é o princípio. Por isso nós lemos aqui que Deus nos deu a sua palavra pelos seus próprios conselhos, digamos assim. Ninguém orientou ele. E quem quer que seja que receber a promessa, recebe junto as configurações, ou o DNA, ou o link daquilo que as promessas estão declarando. Porque todas as coisas que diz respeito à vida, Deus já deu, mesmo que elas não estejam materializadas em sua vida. Você creu que Deus vai te dar um carro.
Você não tem a menor noção como aquele carro vai chegar em suas mãos, mas não faz diferença nenhuma. Porque o Deus que prometeu, aquele que diz que a sua palavra não volta vazia, o mesmo Deus que criou todas as coisas que hoje existem, pela palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, agora a palavra está com você. Você acabou de receber o DNA, as configurações, o código no seu coração. Então essa coisa que você acabou de crer, que já está criada, saiu da mesma palavra da criação. Agora você como pai, você que tem o código daquela bênção, o céu vai trazer para você. E tem mais, essas bênçãos, elas não sofrem as influências do mundo, do sistema, porque as suas origens, a sua sustentação está sustentada pela palavra de Deus, pelo mesmo princípio que o mundo foi fundado. Hoje nós estamos em uma realidade que há anos atrás, há 20 anos atrás, era imaginável. Né? E a gente fica imaginando como é que pode os seres humanos que criaram, por exemplo, o Facebook, o YouTube, o Instagram, que criaram a ideia de mandar vídeo simultaneamente através de um aparelho, até 20 anos atrás, isso seria inacreditável. E quem realizou? Esses homens? Não. Esses homens, eles foram o instrumento. Porque o céu está configurado. Qualquer ser humano que receber o DNA no seu coração, que corresponde à terra, o processo que se dá, implantar uma semente e nascer é o mesmo, o processo que se dá de uma senhora ter um filho é o mesmo. Se o feto está no útero, todos nós sabemos que vai acontecer o milagre. Aquele feto vai crescer, vai se desenvolver. A gente sabe que é um milagre, mas é um milagre que a gente está acostumado com ele. Mas houve uma inteligência, houve ali uma temperatura, houve uma energia que desenvolveu os ossos, a pele, o cabelo, as veias para correr o sangue, cada um contendo a manutenção da vida, coisas que fogem da mente humana. Assim como não é o homem, não é de competência do homem, muitas vezes a mente da gente não entende como é que se dá esse processo. Mas se o homem colocou o feto no útero da senhora, a partir daí a natureza, Deus tomará de conta. Mesma coisa, você recebeu o DNA de uma promessa grandiosas. Não é a tua inteligência, não é a tua sabedoria, não é a de Deus, que não faria isto sem você, que não faria isto se a semente não estivesse no coração de um humano. Porque todas as coisas que se diz respeito à vida, que já foram doadas, estão em forma de DNA, e está contida aqui na palavra. Aqui não se trata de um livro religioso. Aqui não se trata de um conjunto de regras, de normas religiosas. Aqui, o profundo disso aqui está revelando, primeiramente, a origem da nossa criação, a origem da evolução de todas as coisas. Aqui contém o DNA de Deus, aqui contém o DNA da criação, aonde Deus revela suas senhas, suas configurações, ou seja, os seus links, esperando que alguém creia, que alguém traga para o coração, e a partir daí, Deus fará. Deus não tem dificuldade nenhuma de fazer qualquer coisa. Daqui a pouco vai ter novas criações, que essas que hoje existem se tornarão obsoletas. Não existe uma maneira mais inteligente, não existe uma maneira mais promissora, mais forte, mais grandiosa e mais fácil, digamos assim, de um ser humano mudar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: não sabei que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé? Não sabei que Deus pega do pobre necessitado e faz esse pobre sentar com os príncipes? Ele está falando disso, Salomão. Davi entendeu tanto isso que disse: Senhor, eu sou mais sábio, mais inteligente do que os meus mestres, porque a tua palavra são lâmpada para meus pés.
Então nós estamos falando, nós estamos apresentando a palavra de Deus como o DNA de Deus, as configurações ou o link de qualquer coisa que a palavra te inspirar. A partir daí, você deve cumprir a sua parte, que é, por exemplo, para que você possa entender a parte tocante a você e a parte tocante a Deus. Você jamais faria aquilo que é de competência de Deus. Mas se você crê agora, você crê que Deus te dará um carro, você crê que Deus te dará o quê? Uma casa própria, uma mansão, qualquer coisa. Você não tem a menor noção como os meios irão acontecer, mas não precisa, você não precisa disso. Você só precisa continuamente continuar crendo, aquecendo. Porque não são poucas pessoas que no calor de uma mensagem, em um momento favorável, ele tem contato com uma palavra, seja lendo a Bíblia, seja ouvindo o terceiro, seja assistindo um vídeo, e ele recebe o DNA naquele momento. Muito bem. Só que, mesmo um feto sendo colocado, depositado em um útero, nós sabemos que a mãe deve cuidar, deve zelar. Por exemplo, um ovo. Todos nós sabemos que dentro do ovo contém o DNA da sua espécie. Se o ovo é de galinha, dentro do ovo da galinha contém o DNA de formar uma nova galinhazinha, um frangozinho, uma frangazinha. Todos nós sabemos. Porém, também nós sabemos que se pegar aquele ovo e colocar no relento, aquele ovo é o que nós chamamos de gorar, né? Minha mãe, meu pai, minha família chama de gorar. Ou seja, o ovo se perdeu, estragou. Não vai sair o que deveria, o que naturalmente. Nisto dá para que nós possamos abrir o nosso entendimento para entender. Se eu recebo a semente no meu coração, se eu recebo o DNA no meu coração, eu estou com um código no meu coração, código de barra, ou com o link daquelas bênçãos. Eu devo, a partir dali, tratar com bastante zelo, sempre nutrindo, sempre aprendendo mais sobre o assunto, sempre aquecendo, trazendo calor. No caso do ovo, é quando a mãe, ou a galinha no caso, aquece o ovo de todas as espécies, precisa de uma temperatura X para que ele possa cumprir o seu círculo. Com as promessas de Deus, não é diferente. Na prática seria, você ouviu a palavra, você creu. Mas você começa a dar ouvido a terceiros, que vêm como propósito de tirar a semente, de tirar a energia contida para a materialidade, tirando o calor. Você ouve palavra negativa e não se alimenta mais, não continuamente continua recebendo o calor, o nutriente, a energia que vai fazer com que você alcance a temperatura ou a energia exata para o colapsar, para trazer à existência aquilo que o seu DNA está no seu coração. Eu tenho contado um testemunho que aconteceu comigo, lá há 20 anos atrás, quando eu casei, na época eu era novo na fé, e eu conto que por alguma negligência, por alguma imaturidade, eu fiz contas acima do que eu podia pagar. E aí quando veio as cobranças, junto com as cobranças, a pressão e a tristeza. Então eu me abati muito, e naquela ocasião, o meu discernimento, o meu entendimento, não tinha clareza, e eu culpava a Deus. Acredito eu que não são poucas pessoas que também culpam a Deus. Enquanto você ficar culpando o terceiro, vizinho, pai, mãe, esposa, governo, o sol, a chuva, quem quer que seja, você não vai mudar a realidade, porque na verdade o único responsável é você. Até que finalmente eu entendi que não era Deus que era o responsável, ele não tinha me mandado eu fazer aquelas dívidas. E isso foi o suficiente para me trazer um ânimo. E aí eu falei com Deus, eu orei a Deus e pedi para ele me ajudar, que ele resolvesse o meu problema. E ali aconteceu duas coisas dentro da sexta-feira, a segunda-feira, que era a data que o cobrador iria retornar à minha casa, aconteceu dois milagres, dois fenômenos fora do eixo comum. Um é que uma pessoa do nada me deu um cheque, que já dava para pagar minhas contas, e eu fui convidado, na época
tinha o Ministério do Louvor, eu fui convidado por um pastor para eu louvar na sua igreja, e eu vendi o meu material, e além disso ele me deu uma oferta bem gordinha, que também dava o suficiente para pagar minhas contas. O certo é, dentro de 3 dias, aconteceu coisas maravilhosas fora do eixo comum. E eu conto lá no testemunho que o ponto crucial, o ponto que trouxe a força que faltava, a energia que faltava, a alegria que faltava para trazer o resultado, é que durante o meu deslocamento para a primeira igreja que o empresário me deu o cheque, eu li uma frase de para-choque que dizia assim: Deus é fiel. Então, como eu tinha pedido a Deus, como eu estava buscando, estava naquela expectativa do milagre, então foi o suficiente para alcançar a temperatura certa, alcançar a alegria certa, alcançar a força que precisava para trazer à existência aquele milagre que eu precisava de ter o dinheiro para pagar os meus credores até segunda-feira. O resultado, que foi a condição mais até do que o que eu estava esperando, que foi resultante dessa alegria que eu coloquei, dessa energia, dessa alegria recebida. Então eu mostrei nos vídeos anteriores, baseado em Isaías 9, como também em Isaías 65, que o resultado corresponde concernente à colheita. Nós acabamos de ler em Pedro que quem entende isso, quem recebe o DNA, quem recebe a natureza divina, que entra debaixo do governo, na responsabilidade do Pai, não fica sem receber a sua recompensa. Então, o resultado do testemunho do milagre financeiro corresponde à minha colheita. E aquela colheita me trouxe muitas alegrias. E aquelas alegrias, ou aquela alegria, se tornou combustível ou trampolins para outras colheitas, para outros milagres. E pode ter certeza, se hoje eu sou pastor, tem a ver com aquilo. Muitos milagres que aconteceram na minha vida tem a ver com aquilo. Então aquele milagre corresponde à colheita mesma que Isaías 9 está falando, porque Isaías 9:3 começa dizendo que havia um povo triste, um povo na sombra da morte, não tinha esperança nenhuma, e de repente aquele povo que estava prestes a morrer, surgiu uma grande luz. Que luz é essa? O próprio Senhor Jesus. E como assim? O Senhor Jesus é igual um vagalume que brilha? Não, o Senhor Jesus trouxe palavra de esperança, levou o povo a acreditar em Deus. E quando o povo acreditar em Deus, aí você lê a continuação dizendo assim: e ele, Jesus, trouxe alegria para aquele povo, semelhante quando um agricultor colhe a sua colheita. Não tem nada mais que alegre um agricultor do que quando ele colhe a sua colheita. E em Isaías 9 ainda, associa essa colheita para aquele povo que não tinha esperança, estava na sombra da morte, estava triste, que surgiu uma grande luz, que é essa alegria compatível quando se colhe a colheita, compatível como nos dias dos medianitas, está apontando também para um acontecimento similar, que o povo de Israel foram oprimido por vários anos, oprimido por um povo chamado os medianitas, e de repente um homem chamado Gideão acreditou em Deus e disse: eu vou mudar essa história, eu não vou permitir mais ser roubado a minha colheita. Os israelitas trabalhavam o ano inteiro, mas na hora da colheita eles vinham e invadiam as suas roças, levavam seus legumes, deixava o povo de Deus, deixava os israelitas com fome, passando privações, e o israelita não tinha força, não tinha coragem de o enfrentar, até que um homem chamado Gideão tomou a iniciativa e disse: não, eu não vou permitir mais, eu não vou aceitar mais essa situação. E foi ali que um anjo apareceu para Gideão e disse: vai nesta tua força, Gideão. E nós sabemos da história que Gideão venceu aquela batalha. Então a pontuação com o anjo está dizendo para nós: ei, tome a mesma atitude de Gideão, alcance o mesmo nível de fé, de alegria, compatível com a colheita, porque está relacionado diretamente com a colheita, porque a alegria de Gideão
juntamente com o povo de Israel, porque agora eles iriam trabalhar e eles iriam ter o resultado da sua colheita. E lá em Isaías 65 fala exatamente sobre o mesmo assunto de uma forma diferente. Primeiro fala, olha, aqueles que não ouviram o conselho de Deus, esses perecerão, esses sofrerão, esses passarão privações e escassez. E compatível, o espírito de tristeza, que é sinônimo de ausência de força. Se todas as coisas são atraídas pelo Espírito, se na palavra da promessa de Deus tem o DNA de Deus, e o seu resultado é assegurado pelo DNA, pelo Espírito, o Espírito abatido, o espírito de tristeza, o espírito de desânimo, o medo da escassez, o medo de qualquer coisa, corresponde também ao DNA da escassez. Corresponde também o espírito que assegura o resultado. Então, enquanto que Isaías fala que aquele que não ouvisse teria o espírito abatido, passaria privações, a promessa para o povo que ouve a Deus é: porém, aqueles que ouvem plantarão e colherão, porque não mais plantará para outros colherem, não mais edificarão casas para outros morarem na casa. Está mais uma vez apontando para a história de Gideão. Deus não reconhece a morte, não reconhece a escassez, assim como Jesus não reconheceu a morte lá no caso da filha de Jairo. O que eu quero dizer com isso? Essa realidade de escassez, que é uma afronta para Deus, a realidade de doença, a realidade contrária, que é uma afronta para Deus, isso só acontece até o momento em que o rei entra, até o momento em que a pessoa recebe o DNA de Deus. Vai lá, pensa, raciocina. Jesus entrando na casa de um homem chamado Jairo e disseram: tu chegaste atrasado porque a menina já morreu. Jesus disse: não, a menina dorme. E ele foi lá e ele disse: levanta a menina. A menina levantou. Então perceba que ele não reconheceu a morte. Se fosse um caso de escassez, olha, as pessoas já estão abatidas, não tem mais jeito para elas, falta comida, falta dinheiro, falta recursos, tá? Então seria, ele, Jesus, tinha dito a mesma coisa: não reconheço isso que vocês falam, porque eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então este eu sou é apresentado aqui com o espírito, com a virtude, com uma alegria. Na medida em que a alegria, do espírito da alegria, do espírito da fé, que Jesus personalizou, porque nele habitou corporalmente a plenitude de Deus. No momento que esse espírito entra, você recebe o espírito. Então prevalece a vontade dele, porque ele é rei. Ou seja, a escassez se desfaz, a doença se desfaz, a morte se desfaz. Porque tudo isto só era rei na ausência do verdadeiro rei, que é Jesus, que aqui o espírito da alegria, o espírito da verdade, o espírito da fé, o espírito da confiança é Jesus. Lá, Jesus personalizou. Hoje, qualquer pessoa pode personalizar, se receber o Espírito. Por isso, Pedro está procurando dizer: quem recebe a promessa, recebe a natureza divina, recebe o poder divino, recebe a força da criação. E ele é, ele não foi, ele é, eu sou. Ele é porque está fora, está fora. Eu sou porque está dentro de mim, eu sou. Eu sou o quê? O que tu és. O resultado é o espelho exato de quem tu és. Essa é que é a verdade. Que não é muito gostosa para muitas pessoas ouvirem. Eu estou dando o som que Jesus diz: pelos frutos se conhece as árvores. Os resultados refletem quem tu és. Qual o espírito que está dentro de ti. Porque se você estiver por baixo, porque você foi chamado para estar por cima e não por baixo. Deus pega do pó necessitado e faz ele sentar com os príncipes. Não sabem que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé?
Como eu sempre tenho mostrado, Deus aqui não está de comum acordo com a pobreza. Deus ama o pobre, assim como Deus ama o pecador. Ele pega o pobre e faz o pobre deixar de ser pobre. Não sabem que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar ele rico na fé. Então independe da situação. Lázaro estava morto há 4 dias. Foi ali que Maria, semelhante ao pessoal da casa de Jairo, disse: o senhor chegasse atrasado, o meu irmão já está morto há 4 dias. Maria, eu não te falei que eu sou? Eu sei, Senhor, que quando vier aqueles dias, não, Maria, é agora, me mostra onde está o corpo. Ele chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Aquele Lázaro sai para fora, está vivinho agora. Todas as coisas faladas no universo nunca mais deixarão de existir. As coisas negativas estão aí esperando alguém crer nelas para se materializar. Mas as coisas positivas também estão aí para que nós humanizamos essas coisas. Isso acontece quando nós cremos, que é o que Pedro está falando, quando recebemos a promessa. Então Jesus disse: eu sou, Maria. Agora, no verbo presente, já aqui abre-se uma porta, tem uma janela, tem uma chave. Não são poucas pessoas que quando lê na palavra a respeito do que foi feito, isso foi no passado. Sim, e eu costumo dizer, eu digo, mas olha para a palavra de Deus. O povo, por exemplo, Isaías 35, vai chegar em um deserto, e a Bíblia fala que o deserto se transformar-se-á é um manancial. No passado Deus fez coisas grandes, toda a Bíblia está mostrando isto. Quando tirou o povo do Egito, quando prosperou Abraão, como prosperou Davi, no passado. No futuro também tem maravilhas. E só no presente não tem? Tem. O problema é que muitas pessoas ou vivem do passado ou vão para o futuro. Você não está no futuro e você não está no passado. Para que você possa alcançar as bênçãos do futuro, você tem que entrar nelas hoje. Entrar debaixo do governo do reino de Jesus agora, hoje, já, o eu sou, nesse exato momento. Porque é nesse exato momento que pode ter um diagnóstico dizendo que você tem 3 dias de vida. Lázaro tinha morrido, estava 4 dias já, estava em dívida 4 dias, né? Na frente. Mas para o poder da palavra, o mesmo poder criador que está embutido aqui o seu DNA, não fez diferença. Para você também não fará, não. Você pode estar endividado, no meu caso, como eu conto a história, era sexta-feira. E aquele já fazia muitos dias, e cada dia que chegava perto do cobrador chegar, eu me abatia. É assim que o diabo faz. É assim que o mal age. Ele vem com um conjunto completo. Para que ele possa te vencer, ele primeiro tira tuas forças. Ele primeiro tira teu ânimo. Ele primeiro tira tuas ferramentas. E isso durou até uma sexta-feira, eu tomei atitude. Não, eu vou acreditar. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho 5 fitas. Eu não tinha material, porque eu tinha gasto em outras coisas e estava ali pouco dia de casado. Então eu consumi todo o material e não tinha mais. Então a minha mente olhava para aquilo dali, eu não tinha uma solução. Por isso o abatimento. Isso durou até diante da pressão, sexta-feira. Pedi para o credor vir na segunda-feira. Tomei a atitude, disse. E falei para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor pode e eu vou fazer a parte tocante a mim. Então, por causa disso, uma frase foi o suficiente para incentivar, para alcançar e trazer o resultado. O resultado foi Deus que fez. Foi Deus que realizou o milagre, mas foi através da minha fé. Foi eu que atraí aquele empresário para me dar o cheque. Foi eu que atraí o pastor para me dar, tanto para me convidar, como para me dar a oferta. Então não tem como Deus trabalhar sem a sua participação. E eu sozinho, você sozinho, também não conseguimos. Mas pela palavra de Deus é igual tirar a balinha de criança. Um homem com Deus, o homem faz coisas extraordinárias. Então, assim sendo, você pode olhar para a palavra de Deus. Antes do pecado entrar na terra, a descrição do jardim era de fartura. Fartura de alimento, fartura de alegria, fartura de felicidade, fartura de recursos, águas cristalinas, ouro, diamante, todas essas coisas. Todas as coisas. Então, na medida em que
aquele espírito que foi traduzido ali, que caracterizou a queda do homem. Adão nunca tinha sentido medo, mas uma vez que ele deixou de ouvir a Deus, ele passou a ter medo. Você vê que o medo não tinha uma razão. Então, na medida que o espírito sai, automaticamente a prosperidade entra de novo. Porque se você for olhar, como era a descrição do jardim antes, e como será a descrição do reino dos céus antes, não haverá dores, não haverá escassez nesse mundo. Segundo a Bíblia, em Jerusalém. A princípio, durante 1000 anos, o Senhor Jesus governará a partir de Jerusalém e enviará os seus comissionados, seus reis sacerdotes, para reger a terra, porque a terra será regida com mão de ferro, com autoridade. Então, neste caso, a descrição que tem para esse reino é que não haverá escassez, não haverá corrupção, não haverá doenças, não haverá dores, não haverá mortalidade. Então pensa comigo. Isso porque o Senhor Jesus estará fisicamente lá com o corpo glorificado juntamente com os seus soldados, com todos aqueles que compõem o seu reino, vão estar lá. Mas se você recebe o Espírito dele agora, entra debaixo do governo dele agora, você já está debaixo do governo de Deus. Não pode mais faltar, não pode mais sofrer limitações, escassez. Porque essa escassez é sinônimo do reinado do inimigo. Jesus disse, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Isaías disse, se quiseres me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Todas as promessas mostram, quando nós estamos debaixo do governo de Deus, tem prosperidade, tem riqueza, tem fartura. Então medita nessas palavras. Você pode crer em qualquer coisa, porque não tem mais, não existe algo impossível para Deus, não existe algo difícil para Deus, não existe. E esse não existe para Deus, não é Deus que vai tomar iniciativa. Receba o DNA, traga as configurações para o teu coração, assim como você faz um link de um vídeo, ou de qualquer outra coisa, de uma página, de um site, você pegou lá o link, você vai e cola. Pega a palavra que é a natureza divina, o DNA da criação, o poder criador de Deus, e traga para o seu coração. Você colou o link, daí para frente ele faz. O apóstolo Paulo falando ali, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, ele disse, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, com todos os dons, a ponto de você se assemelhar ao próprio Senhor Jesus. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você, estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você, estava perdido, mas estou de volta.